É novo por aqui, meu nome é Caio Ferreira e eu ajudo pessoas comuns a tratarem a dor com autonomia. Paralelo a isso, eu também ajudo fisioterapeutas a se transformarem em experts no tratamento da dor, conquistando uma agenda forte e estável, não dependendo de plano de saúde, parando de dar desconto e nunca mais correndo atrás de clientes. O cliente definitivamente vai correr atrás de você. Hoje a gente vai falar sobre o que são estratégias de carga. E aí, se você é fisioterapeuta, eu acho que você vai se beneficiar muito da minha experiência de 8 anos de formado, com mais de 6.500 clientes atendidos. E se você é um seguidor comum ou está em tratamento da dor, eu acho que você vai aprender a diferenciar como seu tratamento vai estar funcionando, se você está fazendo algo que tem base em testes científicos ou você está num tratamento aleatório que pode não ter futuro, beleza? Então vamos lá, pessoal. O que é uma estratégia de carga? A estratégia de carga é um nome que foi dado por algumas metodologias à nossa antiga e tão boa cinesioterapia, que é a terapia através de movimento, beleza? Então, para se diferenciar, algumas metodologias colocaram um nome mais rebuscado para isso. E faz muito sentido, porque ele confronta com a ideia que foi postulada em várias áreas da saúde, onde a carga faria mal para os pacientes com dor. Então, vamos supor que você tem uma dor cervical e você tem hernia de disco. Então, o que era postulado era que quanto mais você desse impacto, corrida, musculação, plataforma vibratória, saltos, você aceleraria a degeneração discal, o envelhecimento celular, o processo osteoclástico, que consiste na retirada do cálcio do osso para colocar na corrente sanguínea. E assim, muitos profissionais colocaram medo por décadas nos pacientes. Só que aí, algumas pesquisas começaram a analisar a estrutura discal em pacientes sedentários e em pacientes que faziam atividade de impacto, uma corrida, por exemplo. E a gente tem um clássico da Science Direct, que foi publicado em 2018, salvo engano, 18 ou 19, mostrando que a caminhada rápida e a corrida lenta melhoram a estrutura do disco. Os componentes de fibronectina, elastina, colágeno, eles são mais densos em quem faz esse tipo de atividade. Então esse postulado ele caiu por terra, mostrando que quem fazia atividade de impacto como corrida tinha o disco melhor do que quem não fazia. Então a gente começou a adotar atividades com carga parcial e com carga completa, mecanismos sofisticados como esteira subaquática para retirar parte da carga corporal na reabilitação esportiva começaram a ser criados para que otimizasse o retorno de atletas de futebol, por exemplo, a fase de transição do treino para os gramados, né? Da musculação para o gramado, do gramado do treino para o jogo e por aí vai. Então isso começou a dar muito certo e a aplicabilidade desse conceito se estendeu da coluna vertebral a um joelho com degeneração meniscal, com artrose, a um ombro com artrose acromoclavicular, a um tornozelo com instabilidade crônica e por aí vai. Então, e qual seria o mecanismo, antes da gente entrar no conceito de estratégia de carga, qual seria o mecanismo pelo qual isso estaria acontecendo? A atividade de impacto, ela, ao contrário do que se dizia antes, ela aumenta a proliferação osteoblástica. E a proliferação osteoblástica faz com que o cálcio do nosso sangue se deposite nos pontos ósseos, melhorando a densidade mineral óssea, melhorando a morfologia das articulações. Então a articulação ela começa a se adaptar àquilo e ela começa
a tirar o cálcio do sangue e colocar naquelas extremidades para que você suporte a carga daquela atividade. E aí a gente pode entrar num paradigma do exercício, porque muita gente não faz exercício sistematizado. E aí eles começam a fazer, por exemplo, uma caminhada como eu estou fazendo, entra num pequeno princípio da sobrecarga, descansam um dia, descansam 2, não treinam no dia 3, não treinam no dia 4, vão treinar no dia 5. Então aquele princípio de sobrecarga já foi perdido, você entrou no princípio de destreinamento e perdeu a fase de condicionamento, de adaptação neuromuscular. Então o exercício ele precisa ser sistematizado, programado por 6 semanas a 3 meses, no mínimo, para você começar a colher benefícios. Então, indo ao ponto direto dessa live, quando a gente fala em estratégia de carga, a gente fala em um sistema que vai colocando carga mínima, intermediária, avançada, super high-tech, só para você entender que cada movimento coloca uma carga a mais ou a menos dentro da articulação que a gente quer tratar. Então eu vou te dar um exemplo que alguns alunos já me perguntaram de onde é que eu retirei isso. Então, um exemplo básico: você tá aí com dor no pescoço, você começa a fazer esse movimento aqui, ó, de encaixe do queixo dentro da garganta. Esse movimento ele se chama retração. E a retração cervical, você pode perceber se você estiver fazendo aí, ele vai imprimir um nível de força no seu pescoço. Se você fizer essa retração combinada com uma pressão da sua mão, você vai exigir uma outra carga no seu pescoço. Se você fizer essa retração com a carga das duas mãos sobrepostas no queixo, você vai sentir uma outra carga no seu pescoço. Se você fizer essa retração e no final você despencar a sua cabeça para trás, é outra carga completamente diferente. Se no final você fizer essa cabeça para trás, você simplesmente der uma rodadinha dizendo um não pro teto, por exemplo, ó, uma rodadinha, você vai perceber que é uma carga completamente diferente no pescoço. E aí, muitos profissionais vão para a terapia manual quando não acham efeito nesses exercícios. Só que esse é apenas um plano de exercício com um nível de estratégia de carga. Então, olha o insight que eu vou te dar. Você não achou essa característica no movimento do seu pescoço de melhorar a dor com esses exercícios? No final, simplesmente deixa a boca aberta. Quando você deixar a boca aberta, você vai sentir uma carga muito maior do que os exercícios anteriores. Então, é uma forma de você não precisar tocar no paciente e entrar naquele pressuposto de dar autonomia para ele, fazer com que ele saiba o que fazer para melhorar sozinho. E por que eu acho isso incrível nas estratégias de carga? Porque, por exemplo, eu tenho um paciente que está na Alemanha e ele fez o atendimento comigo aqui e ele precisou voltar. E a gente faz uma chamada de vídeo através do Zoom e eu ensino os exercícios certos, as estratégias de carga certas para ele melhorar progressivamente sozinho. Tipo, pô, eu tô no meu telefone numa chamada de vídeo e eu tô conseguindo ajudar um cara que tá lá na Alemanha. Então eu acho que isso expande demais a sua capacidade de ter uma agenda forte e estável, beleza? Essas direções de movimento que a gente explicou são apenas de um plano, de um princípio, que é o princípio de extensão.
você tem um princípio de flexão, você tem um princípio lateral, você tem um princípio de movimento combinado. Então, todos esses movimentos, tudo que você vê o fisioterapeuta fazer com a mão, ele consegue fazer sem tocar em você. Então, às vezes o paciente fala assim, ó, será que você não vai dar aquela estalada na minha coluna? E aí eu falo, vou sim. E eu coloco ele numa posição que leva a articulação da coluna à amplitude final. E na amplitude final ele percebe a sua coluna se manipulando, se auto-manipulando. E ele entende que a partir desse momento, quando o bicho pegar, ele sabe exatamente o passo a passo que ele tem que fazer para controlar a dor. Ele não precisa, tá investindo mais e mais dinheiro para que eu faça isso por ele. Entende? Então, as estratégias de carga, elas podem ser consideradas assim, elas podem ser consideradas revolucionárias no tratamento da dor, porque tirou o paciente daquele paradigma que o RPG trouxe por décadas, daquele atendimento individualizado em que o fisioterapeuta tem que ficar tocando no paciente, fazendo alongamento no paciente, colocando posturas no paciente, o paciente ficar 12 minutos numa postura, aumentando brutalmente a ativação muscular e perpetuando o ciclo de dor em pacientes que precisam desativar a musculatura. Então parece um contrassenso. Então, qual que é o contrassenso aí? Eu acho que fortalecer melhora, não é verdade. Eu acho que carga piora, não é verdade. Pelo contrário, é oposto, literalmente oposto. Nenhuma atividade que a gente faz tem o intuito de fortalecer nada. Até porque você não ganha força em menos de 6 semanas. Tudo antes de 6 semanas é adaptação neuromuscular. Então, a gente precisa estar consciente que a gente tem uma ferramenta, que são as estratégias de carga, em vários princípios, em vários planos de movimento, extensão, flexão, lateral, combinado para um pescoço, onde cada insight, cada movimento que você coloca exige uma carga maior naquela articulação. E quando eu vou direto para manipular o paciente, o que está acontecendo ali? Eu estou indo para o último grau de força, que é a força do terapeuta logo de cara. E eu posso magnificar os sintomas do paciente, eu posso agravar o sintoma do paciente pela minha ansiedade de terapeuta manual, de simplesmente ir lá e estalar o paciente, porque vou colocar a vértebra no lugar, e a gente vai colocando cada vez mais medo na rotina dele, né? Então a gente precisa se ligar nesses pontos, porque assim como eu mostrei algumas estratégias na cervical aqui, todas essas estratégias existem em todas as outras direções do pescoço, existem em todas as outras direções do ombro, do quadril, da ATM, do joelho, da lombar e por aí vai. Eu posso amplificar esse conceito de estratégia de carga, porque eu sei que a maioria dos pacientes vão responder a esse perfil de tratamento. Mas, sabe aquele 1% vagabundo da música do nosso cantor? Esse 1% existe, né? Que são os pacientes que não respondem a essas estratégias, que são pacientes crônicos, pacientes que devem ser trabalhados em contingência de dor e tempo, pacientes que devem ser trabalhados em amplitude média e não final, pacientes que devem ser expostos gradativamente a esse tipo de exercício, a esse tipo de conceito. Você até usa estratégia de carga, mas usa em amplitude média, só para movimentar e buscar o fenômeno neurofisiológico de habituação, onde o estímulo sucessivo abre a torneira de analgésicos
que o nosso cérebro é capaz de liberar. Beleza? Então, o paciente com dor crônica, ele não pode ser levado à amplitude final como o paciente que tem um simples bloqueio de movimento, porque esse paciente ele já tem uma hiperalgesia. Um estímulo leve já faz com que ele magnifique a percepção de dor. Um estímulo inócuo, como por exemplo o vento batendo na minha cara aqui agora, é capaz de gerar dor num paciente desse. Então, o ventilador batendo na pele do braço, em vez de proporcionar arrepio, o paciente sente dor. Então, Caio, como é que eu vou identificar que eu sou esse perfil de paciente? Simples. Bota o paciente para pular na sua frente. Como assim? Bota o paciente para fazer polichinelo 3 minutos. Pergunta como ele tá no baseline e pergunta como ele tá depois desse teste. Mas tá, o que eu tô fazendo aí? Eu tô fazendo um teste sensorial quantitativo, que, claro, não vai reproduzir o todo, mas vai te dar uma ideia do que pode acontecer. Então, como que eu costumo interpretar isso? Eu simplesmente interpreto da maneira que, se o paciente faz polichinelo 3 minutos, pula a corda 3 minutos, vai na bicicleta 5 minutos, vai na esteira 10 minutos, e logo depois que ele sai desse estímulo de movimento contínuo, ele percebe melhora da dor, ou ele percebe não agudização da dor, a gente diz que o conditioning pain modulation desse paciente está íntegro. Isso quer dizer que o sistema nervoso central dele está competente para abrir a torneira de analgésicos. E aí eu sei que esse paciente tem grande chance, não é chance total, tá? É grande chance de responder a um protocolo de exercícios. Então, se você ficar 3 meses com esse perfil de paciente, que é respondedor, mudando o estilo de vida dele, fazendo educação em neurociência, encorajando ele a se mover, fazendo ele perceber que você bota impacto, bota estratégia de carga e o cara não piora, a médio e longo prazo, o sistema nervoso central dele vai conseguir abrir a torneira dos analgésicos para que ele melhore a qualidade de vida. E durante esse processo, ele pode estar com medicação. Não tem isso, tá fazendo fisioterapia, larga a medicação. Nesse perfil de paciente, não. Beleza? Muitas vezes esse paciente carrega crenças absurdas a respeito de diagnóstico. Muitas vezes esse paciente vem com múltiplos diagnósticos, e esses múltiplos diagnósticos geram vários comportamentos de hipervigilância, de catastrofização, de medo, de evitação de movimento. E aí o sistema nervoso só protege, né? Só tensão muscular, só impede cada vez mais ele de se mover. E isso vai perpetuando o ciclo de dor crônica do paciente. Então esse paciente ele precisa ser acompanhado também. Esse paciente ele precisa ser acompanhado também por um terapeuta cognitivo comportamental. Porque existem estratégias cognitivas como registro de pensamentos disfuncionais que o psicólogo pode ensinar para o paciente, e ele consegue sozinho, também com autonomia, racionalizar as emoções e os pensamentos automáticos que são gerados. Gente, quando eu falo isso, eu não estou de brincadeira. A gente atende pacientes com dor crônica todos os dias, segunda a sexta, 10 às 20. E o que a gente vê? A gente vê o paciente com uma crise de dor absurda, depois de um período de, sei lá, de 7 anos sem dor, controlando com medicação, porque dói tomar medicação, passa. Dói, vai para emergência, passa. Dói, faz exame de imagem, toma remédio, faz fisioterapia convencional, passa. Uma hora, esses tratamentos não vão funcionar. E a gente vê esse paciente vindo
Eu vou encerrar só para não fugir tanto do tema que foi hoje, mas a gente vê esse paciente vindo e quando a gente pergunta assim, olha, e quando a dor vem, o que é que você pensa? O que é que vem na sua cabeça de forma automática? A gente vê os pacientes falando assim, ó, eu acho que eu vou morrer, eu acho que não tem cura, eu acho que essa inflamação não passa, a inflamação não cessa. Não, então quer dizer, vamos lá, então quer dizer que você, vamos racionalizar aqui, você foi no médico, o médico te fez exame de sangue, o médico te fez exame de imagem, ele viu o seu exame de imagem e te falou que você não tem um câncer, você não tem uma fratura, você não tem uma tuberculose óssea, você não tem uma metástase, você não tem uma infecção na coluna, que não é nada grave, mas que você precisava de fisioterapia e mesmo assim você acha que você vai morrer. É isso? Aí o paciente dá risada porque ele começa a racionalizar que não faz sentido o pensamento automático que vem. E aí você pergunta assim, porra, mas apesar de tudo isso, você fez fisioterapia e não melhorou. Mas você entende que a fisioterapia é uma profissão, que você não faz medicina? Você não faz medicina, a não ser que você seja estudante. Você vai ao médico para ver qual a conduta médica a ser utilizada. Então, você não fez fisioterapia, você foi ao fisioterapeuta e a conduta fisioterapêutica escolhida não foi eficaz para o seu quadro. Então, existem várias outras coisas dentro da profissão que você não tentou. Faz sentido? O paciente começa a dar risada. Agora me diga uma outra coisa. Pelo que você me contou, você passou por vários tratamentos, você tem essa dor há 6 anos, você utilizou vários ciclos de medicações, entre elas anti-inflamatórios, correto? Correto. E você percebe que sua coluna continua inflamada? Aí o paciente dá risada. Porque a inflamação, ela dura de 21 dias a 90 dias, no máximo. Em 3 semanas, todo o processo de reparo tecidual já está acontecendo para desinflamar aquela região. E por isso que eu falo sempre, os problemas inflamatórios são menos de 5% dos casos. São doenças reumáticas, artrites, gota, lúpus eritematoso sistêmico, né? Não há uma dor inespecífica sem relato de trauma, surgiu sem razão aparente, simplesmente acordei com dor, saí do carro com dor, tirei a mala do carro e senti a dor. Não esse tipo de dor inflamatória. E o paciente cai sim e pergunta assim, porra, tá, faz muito sentido o que você me falou, mas que diabo eu tenho então que essa dor continua? E aí você vai pro lifetime, você vai lá pro ponto no tempo que o paciente não tinha dor e você pergunta como era a vida dele. E aí o cara te fala que ele ia dançar salão, ia pra dança de salão. O cara te fala que ele pegava um babinha toda quarta-feira. O cara te fala que na sexta-feira ele cuidava dos netos. O cara te fala que ele fazia a caminhada dele na praça. Só que com o diagnóstico ele parou de fazer tudo isso. E se ele parou de fazer tudo isso, ele retirou um nível de atividade muito grande da vida dele. E ele colaborou para o fechamento da torneira que controla a dor. Não é isso? Então, você volta lá no lifetime do paciente e fala para ele, ó, que ele já tentou tudo, né? Tudo que ele conhece ele já tentou, que ele tá se submetendo a uma nova terapia e você valoriza isso, porque se você estivesse na pele do paciente, muito provavelmente você não estaria fazendo isso, que você admira a coragem dele em continuar buscando alguma alternativa, alguma solução para o tratamento. Mas que se eu te prescrever mais do mesmo, você tem muita chance de continuar com dor. Então preciso te prescrever algo diferente, você concorda?
E aí o paciente, ele começa a aderir. E fazendo isso, eu nunca vi nenhum paciente meu não aderir, tá? Claro que tem formas e formas de se falar, mas basicamente é assim que eu lido com esses pacientes. Nessa brincadeira, ele está aberto a novas sugestões de tratamento. E aí você fala para ele assim, olha, qual era a frequência de tudo isso que você fazia antes da dor chegar? Ah, fazia 2 vezes por semana, pronto, você vai voltar a fazer. Só que você vai voltar 1 vez por semana. E você vai fazer isso na semana 1, na semana 2 e na semana 3 você vai começar a voltar para 2 vezes por semana, mesmo com dor. Como assim eu vou fazer isso mesmo com dor? Porque a causa da sua dor não é dessas atividades. Sua dor é inespecífica. Não tem sinais inflamatórios, não tem sinais de articulação comprometida, não tem sinais de gravidade, exame físico, exame de imagem. Na sua história a gente não encontra um ponto no tempo que justifique o surgimento da dor como um trauma, que é de um acidente. Então sua dor vem sem razão aparente, é de origem indetectável e isso não é para te preocupar mais. Isso é para te aliviar. O fato de não ter nada grave não quer dizer, os profissionais foram incompetentes para achar a causa da minha dor. Não, os profissionais foram competentes para excluir malignidades e problemas mais severos que possam estar gerando a dor na coluna desse paciente. Então, isso aí tranquiliza o paciente. E o fato dele ter percebido que você testou tudo com ele e ele não saiu pior, começa a fazer ele refletir se o problema dele é inflamação mesmo. E quando o paciente faz essa reflexão, ele começa a se expor gradativamente a movimentos que ele não fazia. E o impacto psicológico e social dessa exposição é muito grande. O paciente fica mais motivado. E aí ele começa a aderir a um plano de tratamento e voltar para as condutas que você sugeriu. Então a gente atende um paciente que ele tem 72 anos. E ele evoluiu com a dor no joelho absurda, travamento para dobrar, toda vez que dobrava doía. Sentar prolongado mantinha ele aumentando a dor. E ele tentou estava fazendo 10 tratamentos ao mesmo tempo, 10, sem exagero. O cara fazia eletroterapia, fazia aula de yoga, fazia hidroterapia, fazia pilates, fazia RPG, tomava medicação, usava colágeno. E eu anotando 10 tratamentos diferentes. Há quanto tempo você tem essa dor? Tô com essa dor há 3 anos. Rapaz, você acha que tá dando certo essa estratégia? Ele, não, tanto é que eu tô vindo aqui em você. Então eu vou ter que fazer algo diferente com você, né? Ele Onde foi que doeu? Ele, não, tava descendo a ladeira da Barra. Quem não conhece aqui a cidade, quem não é de Salvador aí, a ladeira da Barra é um setor, é uma área nobre aqui da cidade, que tem restaurantes, empresas, pontos turísticos, atrações, e é uma parte que vai para a orla da cidade que muita gente faz Cooper de manhã, né? Só que tem uma parte da ladeira que ela é bastante inclinada. E é engraçado, né? Como os pacientes têm medo de ladeira, acham que ladeira faz mal, né? Que doeu na ladeira, a causa foi a ladeira, mas não é isso que a gente encontra na prática clínica. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer 6, 7 semanas de tratamento. E aí chegou na 8ª semana, eu falei pra ele, você tem que voltar lá na ladeira da Barra, descer até metade e voltar. Ele me olhou com aquela cara assim, já? Mas o tratamento não dura 3 meses? Eu falei, o que você acha mais lógico? Você fazer o que você tem medo agora, pra se você tiver uma recidiva, você ainda estar em tratamento e a gente controlar essa recidiva? Ou você acha mais lógico a gente terminar o tratamento e mandar você fazer a atividade, aí você tem uma recidiva e você tem que me pagar de novo? Ele deu risada e falou, não, faz sentido. E eu falei, beleza, vá lá na ladeira da Barra. Aí ele não foi, ele foi numa outra ladeira que tem na Graça. É uma ladeira que dá pra Federação,
que é a 8 de dezembro. E aí eu falei pra ele, ó, massa, você fez ladeira, vamos comemorar. Você não piorou. Seu joelho tá forte, entre aspas, tá condicionado pra fazer a atividade que você acha que sentiu dor, mas o cérebro é como se fosse um ímã. Ele condiciona tudo que está acontecendo ao mesmo tempo do episódio de dor. O que é que eu quero dizer com isso? Se você sentiu dor na ladeira da Barra, a parte do iceberg que você não vê é a ladeira da Barra. Então o seu medo ainda pode estar enrustido ali, naquele local, naquela região, naquele setor, naquele ambiente, naquele contexto. Então o fato de você ter feito uma ladeira diferente não dá uma plena recuperação para você. Você tem que ir para a ladeira em que você teve o problema. E ele ficou impressionado assim com o meu discurso. E ele falou, tá, essa semana eu vou. Tem que ir, porque caso você não vá, a gente está desperdiçando uma sessão sem a referência que era a sua referência funcional de descer ladeira e sentir dor. E aí, se você me perguntar, através das estratégias de carga, qual seria o mecanismo pelo qual os pacientes sentem dor na ladeira, eu te falo que é o simples condicionamento. Eu te falo que é o simples preparo muscular, não é fortalecimento. É o músculo estar preparado para aquela atividade. A carga excêntrica de frenagem quando você está descendo uma ladeira faz com que o recrutamento miotendinoso seja muito maior do que quando você está subindo ou quando você está andando em uma superfície plana. Entende? E aí os tendões eles podem não aguentar e eles desencadearem falhas de tensão que quando o paciente sente aquela fisgada, aquele estalo, acha que algo saiu do lugar, que tem algo de errado, ele já começa involuntariamente a proteger aquele segmento. Então a fase final da exposição gradativa com as estratégias de carga é colocar a carga funcional do dia a dia do paciente. Beleza? Então por isso que a gente mandou ele para a ladeira que ele sentia a dor. Acho que eu já falei demais, então vou deixar essa live salva aí. Quem quiser assistir depois, clicar no aviãozinho e encaminhar para o máximo de fisioterapeutas e pacientes que precisam saber dessas informações, para que as pessoas entendam que existe um tratamento no mundo paralelo que foge do sistema e que te dá resultado rápido e resultado com autonomia. Beleza? Vamos ver quem ficou aí. Tássio, já assistiu o curso todo, Tássio? Fica aí assistindo as lives, viu? Quem é aluno tem que ir para dentro da plataforma assistir o curso 3 vezes. Ellen, Adlan e Gisele. Então vamos nessa. Feriado. Estamos aí crescendo e compartilhando. Então, mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, vai ter uma caixinha nos stories. Você clica lá na caixinha e manda para que eu seja notificado e responda você ao dia a dia de consultório em vida, tá bom? Grande abraço. Movimento é vida.